Hola, futura y futuro CACDista, sea bienvenidos a nuestra primera gran aula de español. Mi nombre es Juan Manuel Martín y soy el responsable en colaborar en la preparación para el examen de la lengua espanhola no que diz respeito ao CACD, ao concurso de admissão à carreira diplomática ou de diplomata. Fui convidado nesse convite muito interessante, eu acho, porque não tivemos em anos anteriores a possibilidade de apresentar a língua espanhola, que junto com a língua francesa fazem parte do CACD. E para entender um pouco mais da língua espanhola, eu vou apresentar nessa aula uma ideia do que é uma aula precisamente no nosso curso Clio. Eu recebi esse convite, agradeço ao curso Clio, à nossa equipe pedagógica, também à nossa equipe técnica que faz possível. Hoje está me ajudando o nosso diretor de imagem, o nosso querido Robson. Muito obrigado, ele vai nos ajudar agora para passar os slides, mas eu queria agradecer também não só a equipe pedagógica, quanto e principalmente você que está do outro lado nos assistindo hoje. O que nós temos pensado, então? O que iremos fazer na nossa aula hoje, o nosso aulão da língua espanhola? Apresentar precisamente a importância dessa língua. E para falar sobre isso, temos que falar um pouquinho da história, porque o espanhol e o francês, essas línguas estrangeiras, vem fazendo parte do CACD desde tem tempo já. Na verdade, desde o ano 2003 até hoje, podemos dizer que essas línguas nunca saíram do foco do CACD. Se bem no ano 2005 até 2008, houve uma possibilidade de você escolher entre o espanhol e o francês, mas desde 2009 até os dias de hoje, o espanhol e o francês são cobradas de maneira obrigatória. E como é cobrado? Por que é importante falar sobre isso, ou um pouquinho da história? Porque conforme a prova seja cobrada de uma ou outra maneira, será a preparação para essa prova. Então, a nossa prova, por exemplo, do ano 2014 até 2017, era uma prova de caráter objetivo, ou seja, 50 questões objetivas, das quais você tinha que responder certo ou errado, conforme a 2 textos, no nosso caso, né, na língua espanhola, e faziam parte da terceira fase da prova. Hoje em dia, a prova do CACD tem 2 fases. E o que acontece? Eu entrei, então, no ano 2017 no Clio, estávamos nos preparando para a prova de caráter objetivo, e em junho desse ano, quando saiu o edital, o que aconteceu? A prova mudou. E as questões objetivas não foram mais questões objetivas e passaram a ser questões discursivas. O que significa? Questões de dissertação, que já tinham sido antigamente questões de dissertação, só que a partir do ano 2017 até hoje em dia, essas dissertações são a partir de resumo e versão, ou seja, 2 atividades bem diferentes. As antigas dissertações era simplesmente responder perguntas em espanhol. Você tinha que responder em espanhol, ou seja, ler o texto e responder conforme esse texto, discursivamente, uma pergunta ou várias perguntas que eram colocadas. Só que a partir do ano 2017, isso mudou. E o que é cobrado é um resumo e uma versão. Lo que decimos em espanhol, un resumen y una versión. Luego veremos cuál es la diferencia o por qué se habla de versión y no traducción. Es una pequeña diferencia en el nombre que analisaremos a continuación. No próximo slide, nós podemos então enxergar o seguinte. O que houve de mudança entre 2017 até 2019? Na prova em si, não houve modificação nenhuma. Ou seja, a prova continua sendo, no que diz respeito à língua espanhola e língua francesa, um resumo e uma versão para cada uma das línguas. Só que o que mudou foi a banca. Lo que decimos en español, lo que cambió fue la mesa examinadora. Pues dejó de ser CESP-CEBRASPI, que había sido durante muchísimos años quien preparaba ese examen, y pasó a ser desde el año 2019 el IADES, Instituto Americano de Desenvolvimento. O IADES, que é o que hoje em dia prepara, ou quem prepara hoje em dia as provas do CACD, começaram desde o ano passado, e a gente precisa conhecer quem prepara a prova, ou qual é a modalidade, ou qual é o critério de correção. Então, em base a isso tudo, a gente pode preparar o curso de preparação para o CACD.
que é a especialidade do curso Clio, que é a especialidade minha aqui em relação à língua espanhola. Então, por que também é importante saber como que era antes, se houve mudanças e se houve também questões que se mantiveram no tempo. E permita-me dizer que sim, houve questões que se mantiveram e que, acredito, vão se manter ainda esse ano, 2020, como foi em 2019, como, por exemplo, vamos ver aqui no slide, onde desde 2017, 2018, inclusive 2019, o que é cobrado no resumo são textos não de autores propriamente da língua espanhola. Preste atenção, 2017, resumo sin noticias de GURB, é um artículo periodístico adaptado del diario El País. En 2018 el resumen fue de un artículo del sitio de internet elespañol.com. El título, Irene Escolar, las mujeres de Shakespeare son secundarias, las de Lorca protagonista. Y en el 2019 el título, aumenta consumo de alcohol entre jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que si bien desde el 2018 al 2019 se cambió y quien prepara la prueba es el Instituto Americano de Desarrollo o de Desenvolvimiento, la forma en que se cobra el resumen o el contenido de ese resumen parece ser el mismo o tiene una aproximación, que es justamente este contenido de noticias y no tanto de autores de la lengua española. Ya para la versión también existe un padrón que se viene repitiendo desde que la prueba começou a ser discursiva. Como vocês veem, eu estou passando do português ao espanhol, mas é precisamente porque nosso público aqui vai desde o mais avançado, que já tem feito a prova em anos anteriores, até quem só está iniciando, começando agora os estudos para o CACD. É por isso, então, que estou tentando ir de uma língua para outra. Mas, então, o que se manteve desde 2017, 2018 e 2019? Já vimos que, no resumo, são textos que não falam sobre autores da língua espanhola propriamente, mas são notícias mais atuais, ou, de repente, são narrações que não diz respeito a obras de autores da fala ou da língua espanhola. E na versão, são autores da língua portuguesa. Preste atenção no slide. 2017, a versão foi Nélida Piñón. En 2018 fue un texto de Cecilia Meireles. Y en el 2019, el año pasado, fue un texto de João Ubaldo Ribeiro. Viva o povo brasileiro. ¿Qué podemos concluir con esto entonces? Hasta aquí podemos decir que continuará siendo cobrado de la misma manera. Debemos practicar para el resumen textos periodísticos, artículos periodísticos o incluso editoriales de opinión de justamente estos jornalistas, de periodistas que se refieran a cuestiones actuales y no tanto a cuestiones de literatura española. Ya para la versión es diferente. Debemos trabajar autores de la lengua portuguesa o también es una buena opción, una buena herramienta, que es la que estoy implementando en los cursos y iremos a implementar en los futuros cursos aquí de CRIO, que es aquellos autores que tienen textos traducidos al portugués. Es interesante trabajar estos textos porque podemos hacer la comparación con el texto original, que es en la lengua española. Por ejemplo, Mário Vargas Llosa tem textos feitos e estão traduzidos ao português. Então, podemos pegar os textos na língua portuguesa, fazer a versão e comparar quais são os pontos que mais eu tenho que prestar atenção. Vamos ver o próximo slide, que fala precisamente ou especificamente do que você lê no edital. Bem rapidamente, não vamos parar a ver só para conhecer as siglas e a diferença entre o resumo e a versão. Por quê? Nós temos que o resumo, o foco é a capacidade de síntese e concisão, bem digo em português, e, pelo contrário, na versão, o foco principal é a fidelidade ao estilo do texto original. No resto, é a mesma coisa, ou seja, o que equivale a 15 pontos de cada uma dos itens é a correção gramatical e propriedade da linguagem, isto é, gramática, morfossintaxe e ortografia. Isso equivale a 15 pontos. Já cada uma das atividades tem sua particularidade. Síntese e concisão no resumo, fidelidade ao texto-fonte, ao estilo e a qualidade do registro do texto original é para a versão. Precisamente,
No seguinte slide, nós vamos falar um pouco sobre como fazemos as nossas aulas aqui. A ideia, inclusive eu trouxe um pouco o material que eu gosto de apresentar nas introduções ou nas aulas introdutórias, é partir da prova. Porque esse curso, ou esses cursos, precisamente ou particularmente da língua espanhola, não são cursos propriamente da língua, são cursos preparatórios para a prova do CACD. Por isso que nós tomamos como base principal o estabelecido no edital. E a partir do edital preparamos as aulas, preparamos as nossas metodologias de estudo, preparamos nossas práticas. Principalmente a prática é o que mais ajuda aqui. La práctica hace al maestro é um viejo ditado em espanhol. E no edital, se nós pegamos o edital do ano passado, e até foi também em anos anteriores, mas principalmente do ano passado, que foi o último, mais atual, diz assim: elaboração do resumo em espanhol a partir de texto da língua espanhola, em que serão avaliadas a capacidade de síntese e reelaboração em registro culto, isso em relação ao resumo, e logo, em relação à versão, fidelidade ao texto-fonte, respeito à qualidade e ao registro do texto-fonte e a correção morfossintática e lexical. Vamos desmenuzar, decimos en español, vamos a intentar entender estos conceptos. En primer lugar, capacidad de síntesis. Tenemos que entender el contenido y las técnicas de redacción para elaborar un buen resumen. ¿Cómo organizo las ideas? ¿Cómo desarrollo estas ideas? Para poder organizar y esquematizar una idea de manera coherente y cohesa, lo que preciso es una noción clara del tema, del texto que se me presenta, su idea principal, sus ideas secundarias, que son las que fundamentarán esta idea principal. Y en relación a la extensión del resumen, se oscila o se suele decir que la característica es que debe estar entre el 35 y el 50% del original. Isto é, preciso fazer um texto que seja entre 35 e 50% do original, daquele texto alvo que se fala, o texto fonte, o texto que se me apresenta para eu trabalhar, nesse caso, no resumo, né? Já a elaboração do registro culto, o decimos en español, reelaboración en un registro culto, tiene que ver esencialmente con las cuestiones gramaticales. Que sea un registro culto, además de significar respetar las cuestiones gramaticales, esto es, con corrección ortográfica, tener en consideración las conjunciones, los conectores, las preposiciones, entender cuándo colocar los pronombres personales, los pronombres de objeto directo e indirecto, concordancia entre género, número, verbos, formas verbales y adverbios. También tengo que entender la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es cómo ordeno las palabras dentro de una frase. El léxico es el conocimiento, es la semántica, el vocabulario. Y este resumen, este texto, tiene que ser un discurso fluido y continuo. ¿Qué significa que sea fluido, continuo e inédito? Significa que cuando quien esté examinando el texto, es decir, la mesa examinadora, a banca, como falamos em português, não precise acudir ao texto original para compreender o conteúdo desse texto que está lendo. Aí é quando você tem um bom resumo, quando ele está bem feito, quando a sua intenção foi conseguida, seu propósito foi alcançado, isto é, conseguir sintetizar entre 35% e 50% do que foi o texto original, mas utilizando minhas próprias palavras e respeitando as regras ortográficas, gramaticais e lexicais da língua-alvo, no nosso caso, a língua espanhola. Por ejemplo, lo que hemos traído en el siguiente slide, hemos presentado o hemos traído para que puedas entender cuál es nuestra mecánica de trabajo en los textos de la lengua española, en los diversos cursos que ofrecemos aquí en Clio. Y el texto que he traído se llama Realismo en Europa. Por una cuestión de tiempo, solamente voy a mostrarles aquí que la técnica que aplicamos es la del subrayado o la inducción, ¿sí? El trabajo del resumen inductivo. Debemos leer el texto primeramente de manera muy somera, muy leve, lo leemos rápidamente. Una segunda lectura
ya vamos identificando los párrafos, o sea, los párrafos en español. Una tercera lectura, ya mucho más detallada, voy encontrando las palabras que creo que tienen sentido con el título, o que se refieren, se relacionan con el título, y las voy subrayando, para luego sí pasar, como dice en nuestro siguiente slide, por favor, nuestro amigo Hobson, a las palabras subrayadas. Debo transcribir las palabras subrayadas. Presten atención aquí, en el texto anterior, si voltamos un minutinho, por favor, Hobson, desculpa. O texto original tinha 200, obrigado, Hobson, tinha 277 palavras. As palavras sublinhadas, agora sim passamos para o seguinte slide, tem 108 palavras. Se vocês veem aí, daquele texto do realismo em Europa, las subrayadas fueron realismo, Europa, fracaso, Eurogrupo, coronavirus, Madrid, Roma, Italia, etc. Ahora sí tenemos que pasar a realizar la última actividad, que es la de creación. En esta actividad de creación, lo que debo hacer no es solamente enumerar las palabras subrayadas, no es una simple enumeración. Debo elaborar una producción cohesa y coherente, por lo que en nuestro caso voy a leer aquí lo que sería un resumen. Atenção, isso vou fazer uma pequena aclaração. Haverá tantos resumos quantas pessoas fazem o resumo, porque não há possibilidade, ou a possibilidade é mínima que meu resumo seja igual ao seu, que seja igual ao seu colega, ou que seja igual a de alguém que fez esse resumo 15 anos atrás. Obviamente essa notícia é mais atual, mas vamos dizer, 3 dias atrás, ou tampouco será igual para quem faça daqui a 2 dias. Nunca um resumo será igual ao outro. O importante é o conteúdo, não é que sejam iguais um ao outro. Então, por exemplo, vamos ver aqui como ficaria um exemplo do resumo conforme esse texto. O resumen quedaria assim e se redujo a 126 palavras, es decir, un poco más, poco menos, disculpen, del 50% del texto original. Los países del sur de Europa, entre ellos Italia y España, de los más afectados por la crisis sanitaria y económica del coronavirus, ruegan por un plan de reconstrucción al estilo Plan Marshall y poder mutualizar la deuda entre todos los miembros de la Unión Europea. No obstante, tras la reunión del Eurogrupo, no hubo acuerdo. El gobierno español de Sánchez exige una ayuda y se justifica en el contexto, intentando eludir las responsabilidades macroeconómicas exigidas por el bloque, y aunque la situación amerite algún tipo de rescate vía liquidez, financiación y crédito, su negligencia fiscal genera falta de confianza en los demás. El acuerdo y la ayuda serán posibles siempre y cuando éste demuestre disciplina financiera y alternativas realistas. El futuro de la Unión Europea depende de ello. Basicamente, então, o que fizemos foi fazer um novo texto, adicionando algumas palavras, e é isso que nós fazemos nos cursos aqui no CRIO, marcadores textuais. Nós falamos de os conectores discursivos, nós falamos das preposições, onde colocá-las. Devo colocar preposições? São as mesmas em português que em espanhol? Não são as mesmas, às vezes sim, às vezes não. Os conectores discursivos são iguais? Não são iguais, ou às vezes sim, às vezes não. Então, o conteúdo em si não é difícil para você compreender. Isso de interpretação, ou de interpretar o texto e resumir, é uma prática que a gente vem trazendo da escola. Mas o que nós precisamos fazer no estudo da língua espanhola focado no CACD é compreender como são utilizados esses marcadores textuais. Muito bem? Vamos passar então ao nosso próximo slide, que é a outra atividade, que é a atividade de versão. E faço aqui um parêntese, hago aqui um parênteses, explicando por qué se dice versión si en realidad es una traducción. Me han hecho esta pregunta varias veces, muchos de nuestros alumnos que han pasado aquí desde el año 2017, que estoy en CRIO, y agradezco por ello. La traducción, en realidad, en español, no hay una diferencia entre una y otra en nombre. En realidad, la traducción en sí es pegar un conteúdo, como falamos en portugués, pegar un conteúdo de una lengua y pasarlo a otra lengua. O decimos en español, tomar el contenido, el texto de una lengua y pasarlo a otra lengua que es la que se nos exige o se nos pide. En español se llama traducción directa cuando
tomo um texto em estrangeiro e lo passo a minha língua nativa. Como eu sou argentino, então, nesse caso, eu farei tradução direta de um texto, por exemplo, em inglês ou em francês, e vou passar esse texto para o espanhol. Isso, em português, é tradução. Isto é, quando você toma um texto de idioma estrangeiro para o idioma vernáculo. No seu caso, brasileiro, futuro CACDista, e na verdade, já CACDista e futuro diplomata do Brasil, você fará outro tipo de técnicas, que é a segunda. Em espanhol se chama tradução direta a la tradução, que falamos em português, mas em espanhol se chama tradução inversa ao que em português se conhece como versão. E o que é isso? É o contrário, é você pegar o idioma vernáculo, o seu idioma da língua nativa, o português no seu caso, e passar esse texto para o idioma estrangeiro alvo, o idioma estrangeiro meta, no nosso caso, o espanhol. Isso em espanhol se chama tradução inversa. Básicamente, entonces, lo que debemos entender de aquí es que haremos una versión o practicaremos versiones y lo que es lo que se conoce en español como traducción inversa. Esto es un idioma extranjero, perdón, un idioma de la propia língua, verdade? Aqui, idioma vernáculo para o idioma estrangeiro. No seu caso, o português para um outro idioma estrangeiro, o espanhol. Se eu fizesse uma tradução inversa, teria que passar meu texto em espanhol para outra língua estrangeira. E o que nós prestamos atenção? Qual o foco, então, da versão? Isso é muito importante, porque é o que tem mudado, então, desde 2017 e vem sendo cobrada na banca. Duas questões fundamentais. Fidelidade ao texto fonte, ou, como lo conhecemos em espanhol, fidelidade ao texto fuente, respecto de la calidad y el registro del texto fuente. ¿Qué significa? No es más ni menos que la adecuación funcional del texto. Aplicar las reglas ortográficas para que desde el texto fonte o el texto fuente, o también conocido como texto de partida, hacia el texto de llegada, que es el texto alvo, texto meta, en nuestro caso, el texto en lengua española, esa transición sea lo más correcta posible. Si hay incorrecciones, hay descuentos. Si hay errores ortográficos, como vimos en el edital, cada error ortográfico en la prueba significa 0,50 puntos de descuento. Si yo, por ejemplo, escribo propio en español y no propio, es decir, le adiciono una R luego de la segunda P y un acento a la O, puede que me consideren dos errores. No creo que la banca sea así y considera como que a palavra inteira está com um erro de ortografia. Nesse caso, você terá 0,50 pontos de desconto por essa palavrinha. Tem como você pedir, de repente, recursar? É uma possibilidade, mas a gente não está agora focando nem falando nisso, porque, por exemplo, se eu escrevo próprio, bem, em espanhol, próprio, e mais embaixo, numa outra frase, por estar apressado ou não prestando atenção, eu escrevo próprio em espanhol, e aí está errado, eu posso tentar dizer, olha, mas aqui em cima eu coloquei certo, consegue considerar que aqui embaixo foi errado porque eu não estava, não se sabe. O que eu quero dizer, então, é basicamente por que na versão, o importante, igual que no resumo, mas principalmente na versão, é essa transição desde o texto fonte, texto-alvo, desde o texto fonte, texto-mãe, como dissemos, o texto de partida, até o texto de chegada, o texto meta, texto-alvo, tem que ser muito consciente. Como disse aqui, então, no nosso slide, no competente ao conteúdo não especializado. Por quê? Porque nós não estamos fazendo uma tradução oficial. Não somos tradutores oficiais, nem a banca exige que sejamos tradutores oficiais. Fique, então, tranquilo com isso. Não é essa exigência. O que a banca quer é que você consiga, com suas próprias palavras, criar um novo texto, mas compreendendo o que você pegou em português, porque esse primeiro texto original, o texto fonte, será apresentado em português. Morfossintaxis e léxico, igual que no resumo. Morfosintaxis habla de la forma y el orden que acomodamos las palabras y los signos lingüísticos en una frase o en una oración, y el léxico es el conjunto de voces, vocabularios. Por que é importante conhecer o léxico?
Pois é, existem palavras como, por exemplo, falsos cunhados, os heterossemânticos, os heterogenéricos. O que são os heterogenéricos? Palavras que em espanhol são de um gênero e em português de outro. Exemplo, a palavra massagem. Em espanhol é el masaje, ou passagem em português. É feminino, tipicamente feminino. As palavras que finalizam em agem em português são tipicamente femininas. A passagem, a paisagem, a mensagem. Em espanhol, al contrario, son típicamente masculinas. El pasaje, el mensaje, ¿sí? El masaje. Como essas, muitas outras. E também, obviamente, os já conhecidos, se não tem ouvido falar, com certeza alguma vez ouviu falar dos falsos cunhados, que são essas palavras que, pela grafia ou pela fonética, pelo seu som, são parecidas uma língua a outra, mas essencialmente seu significado, sua semântica, são diametralmente opostas em alguns casos. Exemplo que eu estou lembrando agora, a palavra sótão em português. Sótão, na verdade, em português, significa a parte de cima de uma casa. Mas em espanhol, sótano, que parece sótão, na verdade está falando da parte de baixo da casa, a parte mais embaixo da casa. Então, sótão em português não é nada a ver a sótano em espanhol. Sótano em espanhol, se eu quero dizer o que significa, não posso pensar na língua portuguesa que é a parte de cima, porque é outra coisa. Em espanhol, para eu falar da parte de cima, vou falar de altillo, que é a parte de arriba, é uma habitação aislada em la parte de arriba de alguma vivienda. Muito bem, vamos passar ao nosso próximo slide já rapidinho para ver como nós tratamos a versão. E aqui trouxemos o exemplo, verdade? O exemplo de como tratar a versão. Antes, eu gostaria de passar essas pequenas dicas em relação à versão. Em relação à versão, como dijimos al principio, ¿qué se trabaja? Se trabajan los autores o principales escritores brasileños o brasileros. Ya vamos a ver en nuestros cursos más adelante que se pueden colocar brasileros. Hoy en día está aceptado, está correcto decir brasileros aquí en América. Ejemplos de autores como Nelly da Piñón, Cecília Meirelles e Ubaldo Ribeiro, que foram cobrados nos últimos 3 anos de maneira consecutiva, mas também de autores hispanofalantes, los hispanohablantes, e suas obras traduzidas al português, como, por exemplo, Gabriel García Márquez, Mário Vargas Llosa, Julio Cortázar, algum texto de Gabriela Mistral, de Jorge Luis Borges, Rubén Darío, José Martí, muchísimos autores de la lengua española que podemos trabajar en este sentido. Y principalmente también artículos periodísticos y editoriales de opinión de diarios de habla española. En este sentido, los usaremos para ambas actividades, para la versión y para el resumen. A continuação, dice aqui, te oferecemos um fragmento para que pratiques uma versão. Sim, vou ler esse texto em português, é curtinho, mas curtinho para a gente depois discutir e poder falar sobre ele. Com sua pinta de modelo, olhos escuros e marotos e uma boquinha de lábios carnudos, Lili era coquetearia em forma de mulher. Em você gosto de tudo, dizia eu. Mas o melhor é o seu jeitinho de falar. Era engraçada e original, por seu sotaque e sua musicalidade tão diferente dos peruanos, e também por certas palavrinhas e ditados que deixavam nas nuvens os garotos do bairro, tentando adivinhar o que queriam dizer e se não haveria neles algum deboche. Lili ficava o tempo todo falando coisas de duplo sentido, fazendo adivinhações ou contando piadas tão pesadas que deixavam as garotas do bairro vermelhas. Essas chilenitas são terríveis, sentenciava tia Alberta, tirando e respondo os óculos com seu ar de professora primária, temerosa de que aquelas duas forasteiras desintegrassem a moral miraflorense. Então, no próximo slide, desculpem, nós vamos ver, por favor, obrigado, Robson, como nós trabalhamos a versão. A ideia é, obviamente, voltar a ler o texto original em completo, né? O texto que nós falamos fonte, para compreender na língua portuguesa, é sua língua nativa, então não há dificuldade, não deveria haver dificuldade de você compreender esse texto. Eu vou criando na cabeça algumas imaginações de como eu poderia colocar tal ou qual conceito. Não, primeiro leia o texto, esquecendo que você deve fazer a atividade. Leia o texto em português para compreender. Segundo, aqui nós estamos no terceiro passo, na verdade, estamos no passo de
tentar fazer uma elaboração preliminar da versão. Elaboração preliminar da versão. Eu vou pegar frase por frase, eu posso começar a utilizar um parágrafo inteiro. Minha sugestão é fazer com frases, desde o início de uma frase em maiúsculo até o ponto final dessa frase, e tentar versionar, decimos em espanhol, traducir inversamente, estas frases que estamos trabalhando. Por exemplo, quedaria assim: a primeira frase, com sua pinta de modelo, olhos escuros e marotos e uma boquinha de lábios carnudos, não conudos, desculpa, carnudos, Lili era a coquetearia em forma de mulher. Como podemos decirlo en español? Con su fachita, pinta. En español también decimos pinta, pero puede decir con su facha, con su figura, con su aspecto. De modelo, unos ojos oscuros y pícaros. Presta atenção que em espanhol, oscuro existe em português duas palavras para falar sobre uma similitude dessa palavra. Escuro e obscuro. Em espanhol, as duas se escrevem da mesma maneira. Mesmo significado, se escreve com O-S-C-U-R-O-S, oscuros. Oscuros y pícaros, maroto, puede ser pícaros, sagaces, perspicaces, y una boquita de labios carnosos. Lili era la coquetería hecha mujer, o puedo decir también, era la coquetería en forma de mujer. Em você gosto de tudo, dizia eu. Mas o melhor é o seu jeitinho de falar. Como decimos en español? De ti me gusta todo, le decía yo. Pero lo que más me gusta, o lo que más es tu manerita de hablar, o lo que más me gusta es tu manerita de hablar, o puedo decir, lo que más me gusta es tu formita de hablar. Atenção aqui que nós, por exemplo, só para pegar esse fragmento, temos muitas questões gramaticais para analisar. Primeiramente, os pronomes. Em você, gosto de tudo. Em português falamos. Em espanhol, quando eu falo de gostos e preferências, vou colocar sempre o pronome átono oblíquo, o pronome de complemento indireto. Me gusta, te gusta, les gusta. Nunca voy a expresar sentimientos, valoraciones y opiniones sin un pronombre de complemento. Logo diz, gosto de tudo. Presta atenção que em português aí temos tudo com uma generalização, né? Não existe em espanhol esta diferença entre todo e tudo. Siempre escribiremos en español como está escrito allí en rojo, todo, independientemente si hablo de una generalización o si estoy hablando de una especificidad como todos los días o todas las semanas. En español no existe el todo como definición en sí y se escribe como todo. Y también vamos a continuar entonces con la siguiente frase. Era engraçada e original por seu sotaque e sua musicalidade, tão diferentes dos peruanos. Como diríamos em espanhol, era chistosa ou era graciosa e original, por sua entonação, sotaque, e sua música ou musicalidade. Tão diferente dos peruanos, tan distinta o tan diferente de los peruanos o de las peruanas, porque aquí está hablando de las mujeres, ¿verdad? Y también por ciertas palavrinhas y ditados que dejaban nas nubes, y también por ciertas expresiones o palabritas y dichos que a los del barrio o que a los chicos del barrio nos dejaban por las nubes o nos dejaban en la luna, tentando adivinhar o que querían dizer y si no havería en ellos algún deboche, intentando o tratando de adivinar lo que querían decir y si en ellos no se escondía alguna burla, dice aquí el texto. Luego dice, Lili ficava o tempo todo falando coisas de duplo sentido. Lili pasaba todo el tiempo, podemos decir, o Lili se pasaba la vida diciendo cosas en doble sentido, fazendo adivinhações, haciendo adivinanças ou contando piadas tão pesadas que deixavam as garotas do bairro vermelhas, ou contando chistes, ou contando bromas, ou haciendo bromas, tan pesadas. Si hablamos de bromas, es pesadas, concordancia de género. Si hablamos de chistes, serán pesados, también concordancia de género, masculino en el último caso, femenino en el caso anterior, que a las chicas del barrio las hacían ponerse coloradas. Atención, en español falamos ponerse. Estos verbos reflexivos son aquellos verbos cuya acción o el efecto de la acción repercute sobre el propio sujeto que lleva a cabo esa acción. No es lo mismo hacían poner colorada que hacían ponerse coloradas, es decir, se incluye el propio sujeto que lleva a cabo esa acción en el efecto de la misma. Y en el siguiente slide, nós temos como ficaria a última parte do texto e a versão final
que eu tenho feito aqui. Essas chilenitas são terríveis, sentenciava a tia Alberta. Em espanhol seria, essas chilenitas, cuidado aí, quando nós falamos do pronome, por exemplo, demonstrativo em espanhol, essas, não tem dois S's. Em português, sim. Em espanhol não existem palavras com duas letras S, tá? Essas chilenitas são terríveis. Aí temos outra questão também para analisar. O sufixo. As palavras, geralmente, a maioria que finalizam em "eis", em português, terríveis, vulneráveis, em espanhol será ibles, hables, ou veremos também como, por exemplo, as palavras que finalizam em "age", igualdade, fraternidade, solidariedade, em espanhol será com "DAD", igualdade, fraternidade, solidaridad. Bien, nos hemos trabado, solidaridad. Bueno, entonces, temerosa de aquellas duas forasteiras desintegrassem a moral miraflorense. Temerosa, entonces, o con temor, ¿verdad? De aquellas forasteras, en este caso podemos decir preocupadas de aquellas forasteras o temerosas de aquel par de forasteras desintegraram a moral miraflorina. Atenção aí quando nós falamos de esse par de forasteiras desintegrara. En español, ese par de forasteras desintegrara. ¿Y por qué nos desintegraran si estamos hablando de ellas? Porque está hablando de ese par de forasteras. Está hablando en su singular. Es un par de forasteras. No está hablando de varias personas. Si bien hace referencia a varias personas, pero el vocablo al cual tengo que considerar para conjugar el verbo desintegrar, que aquí está en subjuntivo, que desintegrara la moral miraflorina, está em singular, por isso é desintegrara e não desintegraram. E finalmente, esse texto diz nos começos dos anos 50, ainda não havia edifícios em Miraflores, que era um bairro de casinhas e um andar ou às vezes dois. Todavía no había edificios en el Miraflores de comienzo de los años 50, o puedo decir, en los comienzos de los años 50, todavía no había edificios en Miraflores. E preste atenção como essa palavra ajuda a gente para entender por que é importante conhecer os marcadores textuais. Nós falamos em português ainda, e em espanhol está traduzido aí como todavía. Todavía em espanhol não significa igual que todavía em português. Porque todavía em português eu posso utilizar entretanto, no entanto, né? Mas em espanhol significa ainda. Uma coisa que está acontecendo ainda. Preste atenção então aí. Ainda no había edificios, todavía no había edificios en el Miraflores de los comienzos de los años 50, barrio de casitas de una sola planta o a lo más de dos. En definitiva, el texto cerraría de la siguiente manera. Con su figura de modelo, unos ojos oscuros y pícaros y una boquita de labios carnosos, Lili era la coquetería hecha mujer. De ti me gusta todo, le decía yo, pero lo que más me gusta, tu manerita de hablar. Era chistosa y original por su entonación y su música, tan distinta de las peruanas, y también por ciertas expresiones, palabritas y dichos que a los del barrio nos dejaban por las nubes, tratando de adivinar lo que querían decir y si en ellos se escondía alguna burla. Lili se pasaba la vida diciendo cosas en doble sentido, haciendo adivinanzas o contando unos chistes tan pesados que a las chicas del barrio las hacían ponerse coloradas. Esas chilenitas son terribles, sentenciaba mi tía Alberta, quitándose y poniéndose los anteojos, allí faltó, con su aire de profesora de escuela primaria, preocupada de que ese par de forasteras desintegrara la moral miraflorina. Miraflorino o miraflorense en portugués, en español miraflorino, es quien es de Miraflores, es el gentilicio de quien ha nacido en Miraflores, el barrio de Lima, Perú. Todavía no hay edificios en Miraflores de comienzo de los años, no había edificios, bien digo, en el Miraflores de comienzo de los años 50, barrio de casitas de una sola planta o a lo más de dos, y una parte que agregué del texto, pero que no estaba, de jardines con los infaltables geranios, y continúa este texto de Mário Vargas Llosa. Finalizamos nossa apresentação com o nosso último slide. O que nós temos que ter para enfrentar o aprendizado ou aprender a língua espanhola no nosso caso? Primeiro, atitude positiva e realista. Atitude positiva e realista. O que isso significa? Positiva, sim, eu consigo. Eu sim puedo. Puedo entender e realizar o exame de espanhol, assim como o de francês. A atitude realista é a seguinte.
embora o espanhol e o português tenham 90% de equivalência nas suas palavras, expressões e a sua semântica, esse 10% faz com que nós façamos ou cometamos erros muito grandes e importantes, tanto na versão quanto no resumo. Eu devo ser realista. Eu não sei falar espanhol. Eu não sei, comecei a falar um pouquinho português, mas não sei falar português ainda. O que nós temos que ser realistas e dizer, muito bem, são línguas parecidas? São. Tem a mesma origem? Tem. Mas são bem diferentes em alguns aspectos? São, muito e bem diferentes. Esse é ser realista em relação à língua espanhola. Segunda dica, o segundo consejo, aproximación a la lengua española. Para ello, los invito a escuchar podcasts o, por ejemplo, leer diarios como El Universal de México, El País o El Mundo de España, Clarín o La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, El Espectador de Colombia. Asistir, como falamos en portugués, en español, mirar películas o series en español como La Casa de Papel o también podcast, ¿verdad? De cualquier temática que sea de tu gusto, de tu preferencia. Tercera dica o tercer consejo útil, realizar ejercicios discursivos de resumen y versión. Los ejercicios, estas prácticas son la base, es lo esencial para poder realizar una buena prueba. Mientras más practique, más confiado estaré para llegar ese día y realizar una buena prueba. Finalmente, bibliografia e leituras iniciais relevantes. Bom, existem várias que são as bibliografias. Eu gosto de citar sempre o Dicionário da Real Academia Espanhola. E eu gosto também de falar nas introduções dos nossos cursos aqui da língua espanhola, que 3 são os passos que você tem que começar a fazer quando enfrenta um texto da língua espanhola. Primeiro, achar a palavra num dicionário de sinônimos e antônimos. Primeira coisa, não sei o significado, tudo bem, vou buscar essa palavra num dicionário da língua espanhola de sinónimos y luego busco su antónimo. El segundo paso sí es ir al diccionario de la Real Academia Española para saber su significado. Y el tercer paso es ir al diccionario bilingüe, portugués-español o español-portugués. Esto se cierra, o este proceso se cierra, se solidifica con la aplicación de esa palabra en una oración. Haz 5 oraciones con la palabra que desconozcas y esa palabra quedará definitivamente. Crea tu propio vocabulario. Realiza una hoja de vocabularios para poder estudiarlo, tenerla, y es algo que te quedará y llevarás para siempre y no te olvidarás el significado de la palabra. Hay unos libros muy interesantes, particularmente colocado aquí 2 que creo que pueden ayudarte mucho en este punto. Interferencias español-portugués en estudiantes brasileños. Es un libro de Jorge Pedrosa Rúa. Está, incluso lo puedes encontrar por internet. Y es una guía práctica muy sintética, pero muy interesante a la vez. Establece estas diferencias y estas interferencias entre una lengua y otra. Interferencias que perjudican a la comprensión y te van a ayudar mucho a la elaboración de estos textos. Y finalmente, la adquisición de la competencia traductora portuguesa-español en torno a los falsos amigos de Gisela Rosselló. ¿Qué sucede? Gisela hace en su obra presenta estas diferencias entre el español y el portugués como todas dentro de la categoría de falsos amigos. Entonces, hay falsos amigos ortográficos, hay falsos amigos semánticos, como los que vimos de sótano y sótão. Haverá também falsos amigos morfológicos, né? Haverá falsos amigos genéricos, onde uma palavra tem um gênero numa língua e outro em outra. Muito interessante essa bibliografia. Finalmente, então, último slide, gosto sempre de trazer as fontes de onde eu trabalho as nossas aulas, e vocês podem ver aí também os nossos canais das redes sociais para se comunicar com a gente. Eu agradeço a participação de vocês, espero que seja ou tenha sido bastante interessante para você, produtiva, mais que nada, e fico aberto agora a perguntas. Vamos ver aqui no nosso chat, como nós falamos em chat, em espanhol, chat en vivo, sobre las preguntas que pueden llegar a surgir. Y vamos a ver, estoy viendo aquí, a ver si me llegan algunas preguntas. Solo un momento, les pido.
Diz aqui, perguntas, Rogério Cerqueira, quais atividades ajudam a melhorar na tradução e a versão? Rogério, precisamente o que a gente acabou de dizer, atividades que ajudam na tradução e a versão, a gente explicou que fazemos versão, que em espanhol significa tradução inversa, e as atividades são essas aqui. Uma dica pessoal que eu achei bastante interessante, que muitos dos alunos utilizam, é tentar pegar esses autores da língua espanhola que têm textos feitos em português. Aí você consegue fazer, primeiro pega esse texto em português, faz a tradução e logo compara com o texto da língua espanhola. Você vai notar que não vão ficar exatamente iguais, como inclusive o texto que eu fiz. O texto de Mário Vargas Llosa, se tu tomas esse texto, se você pegar esse fragmento no texto em espanhol dele, não é igual à versão que eu fiz. O que eu fiz é uma versão livre, precisamente isso. Você tem opções de falar, de utilizar outras palavras, mas que signifiquem a mesma coisa. Muito obrigado, Rogério. Luan Oliveira, existe alguma diferença entre tradução e versão? Se sim, quais cuidados deve tomar para não errar o modelo na prova? Acabamos de falar então, Luan, não é que na prova vão te pedir a diferença entre versão e tradução. A única diferença é o que nós acabamos de falar. Versão é o que em espanhol se conhece como tradução inversa. Isto é, um texto, no seu caso, como o português é a língua nativa, é um texto da língua nativa, da língua vernácula, passar esse texto para uma língua estrangeira. Então, o que se cobra na prova é isso, uma versão, um texto da língua portuguesa para a língua espanhola, no nosso caso. Matheus Queiroz, por onde uma pessoa que nunca estudou espanhol e por mais que seja parecido com o português, com certeza, acabamos de falar disso, começa os estudos iniciais dessa língua? Eu sugiro, Matheus, você fazer um dos nossos cursos, já está acontecendo o curso básico da língua espanhola, mas se para você ainda quer se aprofundar, tem muitos dos institutos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito aconsejável, decimos em espanhol, sugerível, o Instituto Cervantes ou a Casa de Espanha. Eles têm uma base excelente, um acervo maravilhoso, principalmente o Instituto Cervantes. Mas uma coisa é o estudo da língua e outra coisa é o estudo da língua para aprovação. Se você quer o estudo da língua para aprovação do CACD, venha conosco. Nós temos os cursos desde o nível inicial, o básico, até o avançado, que nós, essa semana, aliás, estamos lançando o curso Turma de Treinamento Avançado da Língua Espanhola. Estamos começando agora, que é um curso netamente prático para você fazer essas atividades que são precisas para a prova, junto com outros cursos como o coaching, por exemplo. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Beatriz Schroeder, poderia indicar jornais e autores em espanhol? Falamos durante o nosso curso, jornais da Espanha, de livre acesso, como Diario El País, El Mundo, el Diario ABC, también es muy importante, Diario El Mercurio de Chile, El Espectador de México, tienes diarios, por ejemplo, diarios uruguayos, como El País de Uruguay, muy interesante, ¿sí? Muitos diarios, cada um dos países da América Latina tem o seu jornal, seu periódico principal. Sugiro, sim, que além da notícia, tente sempre também dar uma olhada nas editoriais de opinião. Por quê? Aí está expressada também a linguagem que se utiliza no dia a dia mais formal. É uma linguagem culta, porque é uma linguagem que não tem erro, não estamos falando de outra linguagem, senão porque não tem erro, e é uma linguagem que é a que se utiliza e que se espera numa prova, no caso do CACD. Obrigado, Beatriz, pela sua pergunta. Sibeli Caroline, poderia indicar uma gramática? Então, dependendo do seu nível de espanhol, porque numa gramática, por exemplo, inicial, eu posso indicar um livro de gramática espanhola de Edelsa, mas se você estiver, por exemplo, no nível de B2 ou nível C1, C2, um nível mais avançado, um C2, por exemplo, mais do que um livro de gramática, que muitos deles são interessantes, eu sempre passo a dica que ele tem que ter o selo do instituto que controla tudo na língua espanhola, que é la Real Academia Española. Entonces, cualquier libro de gramática, depende de tu nivel. Si tienes un nivel avanzado, siempre tendrás que buscar lo que diga C1 o C2, que son los niveles más altos, pero que tenga el sello de la Real Academia Española. Esto significa que tiene un respaldo de la academia que se encarga de controlar y de elaborar el lenguaje de todas as palavras. Aproveitando essa pergunta e falando sobre a Real Academia Espanhola, bem rapidinho eu falo,
que muitas pessoas falam, tudo bem, esse professor tem um sotaque argentino, então, eu não gosto porque tem um sotaque argentino, eu não gosto porque tem um sotaque peruano, ou não gosto porque tem um sotaque mexicano, não gosto porque tem um sotaque espanhol. Na verdade, isso aqui, essa prova não é de comunicação, não é oral, é uma prova escrita. E o que tem de importante a Real Academia Espanhola, la Real Academia Española, es que toda la producción lingüística que la Real Academia Española, junto con las academias, se fala en portugués, las academias latinoamericanas de letra, se juntan y su ortografía y su gramática es la misma. Entonces, todo lo que se aprende en México se aprende exactamente igual en escrita, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Venezuela. Las mudanzas son en su utilización en el lenguaje del día a día, pero en la escrita es exactamente lo mismo lo que aprenderás con un argentino, con un colombiano, con un venezolano, con un español o con un mexicano. Muchas gracias entonces, Sibeli, pela pergunta. E HMC 13, considerando o concurso e a carreira, é interessante fazer um curso regular com o estudo da parte oral e escrita, ou seria mais interessante um estudo próprio do CACD? Propriamente para o CACD, sempre será importante fazer um estudo próprio do CACD, mas se você quiser ter uma base para que depois o estudo do CACD seja um pouco mais simples, sim, você pode tranquilamente fazer um curso nesses institutos que eu falei, sempre que tenham um respaldo da Real Academia Espanhola. Eu sempre insisto com isso. Eu acho que até aqui temos mais alguma pergunta. Deixa eu só ver aqui. Existem, diz Gastão Poupati. Eu agradeço também a Priscila, da nossa equipe pedagógica, que está passando as perguntas para mim. A última pergunta que eu vou ler aqui do Gastão Poupati. Prezado professor, existem diferenças nas grafias do espanhol nos países da América Latina ao comparar com o da Espanha? Não, nas grafias não existem. Pode chegar a ter diferença na pronúncia, mas acabamos de dizer que justamente as academias americanas de letras, junto com a Real Academia Española, estão al unísono. As grafias, as formas de escribir são as mesmas. La única, de repente, diferencia que puedes llegar a notar es en el pronombre de complemento, que en español utilizamos el de complemento directo, lo y la. Puede que en España, en una región de España, en lugar de utilizar el pronombre de complemento lo, utilizan el le. Por ejemplo, lo voy a ver al hospital. En España puede, y incluso también en algunas regiones de Paraguay, este pronombre, en lugar de lo, voy a visitarlo, lo voy a visitar o lo voy a ver al hospital, puede que se utilice el le voy a visitar al hospital. Pero tanto uses uno como otra, se considera correcta. Respondiendo a tu pregunta, no hay diferencias entre las grafías, entre las lenguas de América Latina y de España. E última pergunta, agora sim, Reinaldo. Haverá no CRIO cursos de correções? Temos sim, curso Coaching, segunda fase, que é exclusivamente correções. Estaremos lançando novamente em breve. E agora sim, mais uma de HMC. Queria saber qual o nível da prova baseado no quadro comum europeu de referências para a língua B2, C1. Eu diria que o nível da prova está do B2 para cima, mas na verdade não é tão importante isso assim. O que mais importa é você se aproximar da língua, poder ler, porque o importante é incorporar vocabulário. Eu sei que você quer ter um marco de referência de qual é o nível necessário para a prova. Eu diria que nível A1 não será tão fácil fazer a prova. O nível A2 também não é fácil. A partir do nível B1 para cima, você consegue fazer a prova. Eu acho que até aí temos chegado. Temos mais algumas perguntas. Sim, estão até respondendo aqui a nossa equipe pedagógica. Galera, muito obrigado, personas, les agradezco a familias y amigos que me están viendo aquí, les mando un abrazo grande, incluso fueron convidados a pessoal e familiares da Argentina para assistir esse vídeo, eu mando um abraço para eles, estamos muito longe, e les pido, sí, por favor, que consideren este período de estar en casa un período fructífero. De repente puedes, ¿por qué no?, comenzar a estudiar y prepararte en la lengua española
que junto con la lengua francesa forman parte del concurso de admisión a la carrera diplomática. Agradezco nuevamente a nuestro curso CLIO, de la mano de la lideranza de nuestro coordenador Guilherme Bistronsky. Muito obrigado à equipe pedagógica, à equipe técnica, Robson, por ter me ajudado com os slides, e agradeço essencialmente você por ter ficado todo esse tempo comigo. E passo o convite para você acessar os nossos sites, todas as nossas redes, para estar olhando quais são as novidades que vão saindo e os cursos que vão saindo para a preparação do espanhol no CACD. Muchas gracias y nos vemos en futuros cursos. Hasta entonces.